E vamos começar o quadro Diálogo, lembrando que você pode conferir essa entrevista no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV IFCE. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Lembramos também que você acompanha o quadro Diálogo pelo IFCE no ar, pela Rádio Universitária FM 107.9 e pela nossa página no Facebook IF Ceará. E quem está aqui com a gente hoje é a médica perita do IFCE, a doutora Elza Tereza Costa Domingos. E o nosso assunto de hoje é a campanha de saúde Outubro Rosa, que esclarece sobre o câncer de mama. Doutora Elza, boa tarde, né? A senhora pode relembrar quais são os principais sinais e sintomas do câncer de mama? Primeiro eu quero agradecer o convite, boa tarde a todos. Boa tarde. E a gente começa conversando que a grande dificuldade do câncer, seja ele de mama ou de qualquer local, é exatamente o fato dele ser assintomático. As coisas que não doem, geralmente as pessoas não se importam muito com elas. Então, no câncer de mama, você encontra pacientes que já são descobertos o adoecimento em estágio bem avançado, porque ela nota um nódulo, uma alteração da mama e não dá o valor devido àquilo ali. Então, a primeira coisa de se pensar num tumor de mama é o nódulo da mama, né? Então, daí porque o autoexame, né, e a busca por esse nódulo deve ser algo frequente, mensal, né? A mulher deve procurar esse nódulo na mama pelo menos uma vez no mês, depois do período menstrual, logo em seguida, procurando o nódulo de mama. Então, o primeiro sinal, na verdade, é o nódulo de mama. Esse nódulo ele não vai ter uma característica específica, a não ser a diferença dele em relação ao tecido mamário. A senhora tocou num ponto importante que é não tem dor, né? É indolor. Normalmente a pessoa não se importa porque não dói. Quando você vai descobrir, no caso do câncer de mama, um tumor que dói, é porque é um tumor no estágio muito avançado, que já compromete outros órgãos próximos da mama, a mama contralateral, a região axilar, a própria pele. Quer dizer, é preciso que ele esteja muito disseminado, seja muito grande, para a pessoa perceber com o sintoma dor, que geralmente é a dor quem leva o paciente ao médico. O paciente vai muito ao médico com queixa de dor. Então, o tumor de mama, para ele ter essa queixa, ele já é um tumor muito grande. Aí porque essas campanhas, elas querem trazer a necessidade de se procurar. Eu não vou esperar que eu apareça e que todo mundo veja. E eu tenho que procurar o meu pequeno tumor. Porque quando ele for pequeno, quando ele é circunscrito a uma determinada região, ele é facilmente tratável, né? Tem hoje no site do INCA um índice de cura de 95%. Então, um tumor que tem uma possibilidade de cura muito alta. Existem muitos tratamentos, muitas abordagens, dependendo do estadiamento do tumor, dependendo do tipo de tumor, mas, sem sombra de dúvida, a descoberta dele numa fase inicial é o grande benefício. Você falou que o índice de cura é muito grande, né? E o que ainda leva as pessoas a não procurarem, assim, a não se importarem com algo estranho ao corpo? Você acha que ainda é falta de informação? Eu acho que é assim, a desinformação do risco é uma causa, né? O medo de ser, certo? O medo de ser. O medo de ser, né? Eu tenho um tumor de mama. Será que é aquela doença? Quer dizer, até hoje ainda
Muito tempo depois de se falar tanto de câncer de mama, muitas mulheres não conseguem falar essas 3 palavras, câncer de mama. Elas dizem, será que é aquela doença? Quer dizer, o próprio nome já dá uma certa dificuldade em aceitar. Então, muita gente se esconde, não vai com medo de ser. E o medo faz com que o tumor vá crescendo na proporção do medo. Quanto mais medo eu tenho de saber se é, maior será o tumor no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Observação interessante. Doutora Elza, quais são as causas do câncer de mama? Na verdade, o câncer em geral é uma patologia multifatorial, mas existem estudos aí conversando de que um defeito no sistema imunológico, né, um defeito na perseguição da nossa imunidade ao diferente, possibilita que o tumor se torne real. Segundo esses estudos de quem trabalha com câncer em geral, diz que todo dia todos nós fazemos vários cânceres em vários locais. E que o câncer não é nada mais do que uma célula diferente daquela célula daquele local. Como as células estão sempre se renovando, então eu renovo células da mama, célula do fígado, do estômago, eu renovo essas células. Como elas estão se renovando, pode haver um erro nessa formação da célula. E essa célula mal formada será um futuro tumor, porque ela vai dar uma filhote igual a ela, diferente das outras, né? É uma mutação genética, a gente pode dizer isso ou não? Não, é um defeito da célula. A célula é formada pelo citoplasma, pelo núcleo e pelo nucleolo. Se eu tiver qualquer defeito nisso, nas proporções, o citoplasma é uma proporção da célula de tantos por cento, o núcleo e tal. De repente eu tenho uma célula que tem um núcleo tão grande quanto o citoplasma. Essa é uma célula diferente. Se o meu organismo reconhecer essa célula como diferente, ele vai lá e, de uma forma de proteção a ele mesmo, ele destrói aquela célula. Agora, se imunologicamente eu estiver incompetente, quer dizer, mal alimentado, mal dormido, chateado, aborrecido, mal vivido, mal cuidado, não o cuidado externo, mas o cuidado interior, eu vou permitir, por falta de ataque naquilo que me foi diferente, eu vou permitir que aquilo se torne algo recorrente. Então, de uma célula nascerão 2, de 2 nascerão 4, porque o crescimento da célula ele tem uma progressão que uma célula faz 2. Duas farão mais 2, então farão 4. E assim, rapidamente, eu vou ter um tecido novo, que não é o tecido de onde nasceu aquela célula e que é um tecido que não existe dentro do meu organismo. E ele terá características do local de onde ele veio, mas não será aquele tecido. Então, eu vou ter um tumor de mama. Eu sei que ele é célula da mama, mas ele não tem a conformação de uma célula da mama. Ele é parecido. Eu faço uma biópsia e digo, existem atipias no tecido que foi biopsiado. Essa atipia significa um câncer de mama. Agora eu vou estagiar e aí a oncologia vai determinar que tipo de tumor, que diferenciação tem aquele tumor, vai crescer na pesquisa do tumor, que já se avançou muito. No início das pesquisas de doenças malignas, você só tinha tumor maligno, sim ou não. Hoje em dia, você tem vários exames que podem fazer um estudo mais aprofundado do tipo de tumor. Nós estamos aqui no quadro Diálogo, né, conversando com a médica perita do IFCE, Elza Tereza Costa Domingos. O assunto é câncer de mama, prevenção, cuidados. Né? E eu tenho outra pergunta,
com a doutora Elza sobre alimentação e atividade física, né? São coisas boas para o corpo como um todo, né? Ajuda também a prevenir? Ajuda, porque a obesidade é um dos fatores de facilitar o surgimento de câncer de mama, né? Então, não que todo mundo que estiver acima do peso vai ter câncer de mama, não. Mas é um facilitador. Existem padrões hormonais na obesidade, existem desenvolvimento de mais hormônios da felicidade, quer dizer, na minha questão imunológica, na atividade física. Então, para você não ter um tumor, é preciso que você tenha questões multifatoriais. Tem a história genética, né, a história familiar, várias coisas vão estar implicadas nisso aí. E a alimentação, a atividade física, noites bem dormidas, amigos, família, é aquela história. Se está tudo bem, você também deve estar bem. O corpo e a mente funcionando bem, né? Então todo mundo está bem. Doutora Elza, nessa perspectiva do estar bem, né, nas suas relações interpessoais, no seu cuidado com a alimentação, especificamente sobre a questão do autotoque, do autocuidado, quais seriam os caminhos clínicos que a mulher e o homem também, né, em relação ao câncer de mama, devem tomar, devem adotar? O que se preconiza é, na mulher, o autoexame a partir do 7º dia do sangramento menstrual, mas esse 7º dia como o melhor dia, né? O dia melhor, que ela conte sempre e no 7º dia ela faça seu autoexame, porque a mama sofre alterações hormonais que se comprometem com o ciclo. Então, se uma mulher determina fazer o autoexame vizinho ao dia que vai menstruar, ou próximo do dia que vai menstruar, ela vai ter alterações de todo o ciclo que vão estar contribuindo para a mama ser diferente. Só uma pergunta dentro dessa. A partir de que idade a mulher deve fazer o autoexame? A partir do momento que ela tem a mama. Certo? Isso porque antes se dizia que tumor de mama só iria surgir em pacientes mais velhas, acima de 35 anos e tal. Mas hoje já existe descrito na literatura o tumor de mama em pacientes com 20 anos, com 25 anos. E esse tumor, pela idade da paciente, ele geralmente é extremamente agressivo. Então, quanto mais jovem o surgimento de determinados tumores, maior a agressividade dele em relação ao comprometimento de outros órgãos, né? Então, você vai para o autoexame, você vai para a consulta ginecológica preventiva, né? Anualmente, você deve fazer a sua consulta ginecológica e buscar com o ginecologista, inicialmente, esse exame da mama. Quer seja ele, dependendo da idade, o exame feito pelo profissional, mas associado à ultrassonografia e à mamografia. Até hoje, até se chega à ressonância magnética das mamas, dependendo do grau de suspeita de adoecimento e da não resolutividade nesses estágios, né? A mulher examina, o médico examina, faz mamografia, faz ultrassom, faz magnificação, quer dizer, você busca até exaurir todos os recursos atualmente existentes. Doutora Elza, há alguns anos a atriz Angelina Jolie retirou 2 mamas, né, e os ovários como forma de prevenir o câncer agressivo que atacava as mulheres da família. Esse tipo de cirurgia é indicada para que situação? Assim, a história da Angelina Jolie tem a ver com uma pesquisa que tem, eu não conheço aqui no Brasil ainda, mas de marcadores de DNA. E ela, na família dela e nela, tinha esses marcadores que são igual a tumor maligno de mama. Então, assim, na presença do marcador, você tinha a certeza que ia desenvolver câncer de mama. Como o câncer de mama é muito próximo do adoecimento do ovário também, provavelmente esse do ovário eu não tenho certeza se tem a ver com esses marcadores, tem a ver, conheço bem a existência dos marcadores de DNA para câncer de mama.
E aí, provavelmente, ela deve ter feito com essa intenção, até porque, segundo os mastologistas, né, a mama, mesmo quando retirada completamente, ela ainda fica um resquício de células mamárias. E o ovário, ele é como que um alimentador do tumor de mama, porque a maioria dos tumores de mama são dependentes de hormônio. Então, quando você faz uma cirurgia de mama com a intenção de não mais desenvolver ou com a indicação de que o componente hormonal daquele tumor é muito alto, em muitas pessoas existe a indicação da retirada dos ovários, para que essa produção hormonal seja assim interrompida, né? Pelo menos na quantidade maior, porque outras glândulas de uma forma menor também produzirão hormônios. Doutora Elza, eu vou fazer uma pergunta agora para a senhora em 3 planos. Nós falamos agora no caso da atriz Angelina Jolie, né? E aqui no âmbito do IFCE, de Fortaleza e do SUS, assim, quais são as redes existentes para que as mulheres, para que as pessoas possam obter mais informações acerca da prevenção e do tratamento contra o câncer de mama? Bem, existe agora já, que é do conhecimento de todos, um facilitador com relação ao tratamento. Não vou falar do diagnóstico como dentro disso, mas uma vez diagnosticado um câncer de mama, no Brasil existe uma corrida, né, uma lei que tem sido de alguma forma obedecida num prazo de 3 meses. Nesse mês agora, de outubro, saiu uma antecipação desses 3 meses para 30 dias. Certo? Que entendo 30 dias para iniciar o tratamento. Entendo o diagnóstico, né, que seja feito uma proposta de tratamento em 30 dias. Então, a gente continua batendo na mesma tecla. Até eu posso correr hoje já no tratamento, porque eu já tenho uma proteção legal que, se não me derem esse tratamento, posso recorrer a um juiz, a uma coisa qualquer. Mas continua dizendo que o diagnóstico ele é imperativo. Então, o diagnóstico tem que ser feito primeiro pela paciente que se disponha a ir ao profissional, né? Segundo, que ela tenha acesso ao que a gente dispõe. A gente não vai querer que, infelizmente, o SUS disponha do que tem lá nos Estados Unidos, porque a gente não pode pensar dessa forma. Mas se a gente pensar que todo tumor pequeno, até 1 centímetro, meio centímetro, 1,5 centímetros, dependendo do estágio dele, dependendo da diferenciação celular, ele é tratável, que o INCA está com 95% de cura em termos de proposta de tratamento. Então, o que a gente precisa é levar essas mulheres para prevenção. Daí porque essas campanhas de Outubro Rosa, de esclarecimento, elas têm um valor de levar a paciente na busca do adoecimento. E aqui em Fortaleza, onde é que as mulheres podem buscar assim, no setor público? O posto de saúde, né, a estratégia do saúde da família é, sem sombra de dúvida, a porta de entrada do SUS, né? Então, é difícil, às vezes, chegar a esses locais para fazer essa consulta. E, assim, a luta deve ser de conseguir esse acesso da mulher a esse tipo de consulta, né? De tratamento, de busca. Porque uma vez feito, agora ela tem um amparo legal, né? Dentro do IFCE, assim, do nosso universo real de trabalho, pessoas, né? Nós somos privilegiados, porque nós temos um conhecimento, um acesso à instrução maior, né? Então, para a gente é mais fácil entender
que tem, é mais fácil entender que é melhor tratar cedo, dentro do IFCE, né? No universo do aluno, também a gente pode extrapolar para esse nosso aluno, para as nossas alunas. Quando eu comecei aqui no IFCE, eu quis, dentro do Campus Fortaleza, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a gente esbarra no serviço público sempre naquilo que não é o foco. Quer dizer, o foco do serviço de saúde não é algo nesse sentido, é algo no sentido de momento, certo? Então, são estratégias e planejamentos que fogem da esfera médica, né? E passam mais para a questão organizacional, né? De pensamento, de projetos, né? Esse tipo de coisa. Doutora, a gente agradece a participação da senhora aqui no quadro diálogo do IFCE no ar, né? O programa está chegando ao fim, a gente é muito grato pela sua participação, muitas informações e dicas, né, que podem ser compartilhadas e vistas várias vezes aí nas nossas redes sociais, né? O programa IFCE no ar ele volta na próxima quinta-feira. Obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado a quem participou e produziu o programa. Até a semana que vem, a partir das 14 horas. Tchau, tchau, pessoal!